Olá, perrinhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Hoje, mais uma vez, é dia de cinema, ou seja, é dia de Cinedamas. Então venha com a gente. Meu nome é Gustavo Querino e, parafraseando o Bastiat, se cada homem tem o direito de defender, mesmo por força, sua pessoa, sua liberdade, sua propriedade, muitos homens têm o direito de concertar-se, de entender-se, de organizar uma força comum para prover regularmente essa defesa. Isso faz totalmente sentido com o que nós vamos falar hoje, mas mais tarde eu explico essa citação. Estou aqui mais uma vez ao meu lado o Rafael Slantinski, gestor do podcast Damas de Ferro. Tudo bem, Rafael? Tudo certo, Gu. Então, cara, eu gostaria de hoje parafrasear o querido Thomas Sowell de novo, né, que é difícil imaginar uma maneira mais estúpida ou mais perigosa de tomar decisões do que colocá-las nas mãos de pessoas que não pagam preço algum por estarem erradas. Perfeito. E ainda faz todo sentido com, na verdade, um outro podcast que nós gravamos que também vai sair sobre os intelectuais. E a gente poderia até fazer um link em como os intelectuais, de alguma forma, afetaram, né, a decisão dos protagonistas desse filme, que eu já vou falar já, mas antes eu tenho que apresentar a nossa convidada especial, que é a Suelen Marjorie. Tudo bem, Suelen? Olá, tudo bem? E como diz a bandeira de Minas Gerais, libertas quais será também liberdade, ainda que tardia. Perfeito. Minas Gerais que nunca decepciona, né? Isso aí. Mas você pode se apresentar um pouco, Suelen, para... Eu sou Suelen e você falou certo, é Marjorie mesmo. Eu sou do Tradutores da Liberdade, sou membro do Damas de Ferro, sou advogada e sou uma liberal / libertária, vamos dizer assim, inconformadíssima com os rumos das coisas sempre. E já passando para o nosso tema, o nosso Cinedamas de hoje será sobre o filme Um Estado de Liberdade, ou também chamado Free Jones, que é muito melhor esse título do que como traduziram, né? Mas vocês vão... Muito mais propenso. Vocês vão entender o porquê desse nome Jones, né? Que agora não faz muito sentido, mas quando vocês forem assistir, vão entender o porquê do nome Jones. Olá, ferrinhos! Bem-vindos aos nossos recados iniciais. E hoje queremos agradecer mais uma vez a todos vocês que nos apoiaram nessa jornada de liderança, desenvolvimento intelectual e literária. O Damas de Ferro está crescendo a cada dia graças a vocês ouvintes, membros e gestão. Se você quiser nos acompanhar mais de perto, acesse nosso site damasdeferro.com.br e nossas redes sociais @c.damasdeferro e aproveitem esse episódio. Esse filme é um filme baseado em fatos reais de um fazendeiro e também um soldado pelo exército unionista chamado Newton Knight. Ele foi um exército originalmente confederado que, depois de ver o seu sobrinho assassinado em uma situação muito triste, muito trágica, que foi em campo de batalha, ele decide desertar daquela situação, né? Desertar da guerra e levar seu filho para enterrar. E após enfrentar uma série de consequências por ter desistido da guerra e só estar em casa protegendo a sua propriedade, protegendo a propriedade de outros, ele acaba se associando a um grupo de escravos fugitivos nos pântanos de Louisiana, lá nos Estados Unidos, em Mississippi. Então, conforme sua relação do Newton com os escravizados foram se entrelaçando, foram se desenvolvendo, Knight ele decide se posicionar contra a opressão, contra os escravos, contra a opressão dos confederados, mas sem se aliar à União. Ele queria ser algo independente. Então, assim, ele cria um Estado independente, onde todos são livres e iguais perante a lei e perante Deus. O protagonista ele é atuado pelo Matthew McConaughey,
Assim que se pronuncia? Acho que não. E é dirigido por Gary Ross. Ele foi lançado em 2016, primeiramente, e desde então ele foi incluído nas mais variadas listas sobre filmes que todo libertário não pode deixar de conhecer. Então, definitivamente, vai ser uma obra que vai valer a pena ouvir sobre, falar sobre, e é isso que eu espero com as companhias maravilhosas que eu tenho hoje. Não é, Rafa? Exatamente, meu querido. Esse filme ele é baseado em fatos reais que foram ocorridos no condado de Jones, em Mississippi, de 1863 a 1876. E para conhecer melhor esse filme, é necessário saber em que momento histórico, qual contexto histórico que ele está envolto. E, na verdade, esse é um dos contextos históricos mais importantes no Ocidente e o mais importante dos Estados Unidos, provavelmente, né? Que foi a Guerra Civil dos Estados Unidos, ou também chamada de Guerra da Secessão. Ela foi uma guerra travada nos Estados Unidos de 1861 a 1865, que foi entre a União, que era o Estado maior, né, e os Confederados. E a sua causa principal foi a questão sobre a escravização dos negros. Então, os Confederados, ou os Estados do Sul, eram estados que queriam se separar e eram a favor da escravidão, enquanto a União, eles não eram a favor da escravidão. E todo esse contexto histórico vai fazer muito sentido para quem for assistir esse filme, né? Porque muito do filme se passa sobre escravidão, sobre racismo, mas mais focado na escravidão, como que cada indivíduo tem a sua dignidade, sua individualidade e o direito de ser sujeito também. Então, esse é o contexto histórico para que vocês possam se situar melhor, né? Basicamente, é isso sobre o contexto histórico. Quais foram as suas impressões iniciais sobre o filme que vocês olharam, que vocês logo de cara já chamaram a atenção? Quer começar, Suelen? Eu curto esse contexto histórico, amo história americana. Adorei que eles usaram historiadores durante o filme, inclusive pessoas. Tem uma historiadora que é da descendência do Knight, então foram o mais próximos possíveis da realidade, já que é baseado em fatos reais, né? E ele tem uma pegada documentário com história, com filme, que para mim me agradou muito. Né, as inserções que eles fazem de cenas da Guerra Civil, as inserções de fotos da época, eu achei muito interessantes assim, para enriquecer. E do ladinho aqui os comentários, né, que eles põem. Se você olhar nas cenas, tem sempre uma coisinha aqui do lado falando sobre aquele contexto. Então eu achei que eles fizeram um excelente trabalho em mostrar para quem está assistindo quando eles estão assistindo e qual que é aquele contexto. É claro que com ele vem algumas coisas mais complexas, como o racismo e a maneira como era falado na época, né? Porque estamos dentro de um contexto histórico específico, mas fizeram um excelente trabalho de ambientar o filme, de fazer você realmente entender aonde e quando. Sim. Inclusive, na verdade, eu gostaria de citar justamente esse ponto, né? O filme ele não ficou preso somente naquela cena de guerra ali da secessão, pronto, acabou. Ele pega vários tópicos, vários momentos onde, tanto quanto no início da guerra, para mostrar como que era a precariedade, que é uma coisa que até eu acho um absurdo das formações antigas de guerra, né? Do pessoal ficar enfileirado aguardando tomar o tiro, né? Que eu acho um absurdo isso daí. Antigamente acabou, felizmente, entrando em desuso. Mas mostra esse momento inicial, depois o momento dos confederados ali perdendo a guerra, como que foi, né, esses lados onde que eles estavam perdendo a guerra, né, porque os confederados, infelizmente eles tiveram foram cercados ali por parte da União, né, a União não era somente o norte, era o oeste também, né, que também tinha alguns estados ali, como Califórnia, né, e outros locais. Além de também, se não me engano, agora falha a memória um pouquinho, mas eles tiveram também a parte da União que teve suporte de outros países, se não me engano.
Agora não vou me recordar quais. Vou falhar nessa parte histórica. Mas também sobre os conflitos de como que foram depois, né, de conseguirem sua independência, depois de terem conseguido todo esse momento, assim, de finalmente, a gente é liberto agora, né, a União ganhou e a gente não precisa mais ser escravo. Só que não é bem assim que funciona na prática. Sim, é uma luta interna para manter aquele estado, vamos dizer assim, de como as coisas eram feitas dentro dos estados. E como os Estados Unidos é bem federalizado, o Mississippi foi um dos que aprovou as piores, as mais duras leis contra as pessoas naquela época. E isso é uma das coisas interessantes. Ganhou-se, mas não terminou ali, né? Uhum. É muito difícil, na verdade, né? Até porque o contexto, assim, humano, né? O pessoal já desumanizava ali o escravo, né? Falava que não. Tinha até o termo em inglês que eles usavam, né? Que eu vi o filme em inglês, eles estavam falando, né? Que o escravo, eles chamavam de né? The N-word. A palavra com N no inglês é the N-word. Até hoje esse termo é extremamente pesado, tanto que ele é a palavra com N. Sim. Mas a questão é que, tipo, só contextualizando, que daí os caras, ao invés de chamar de escravo, né, eles chamavam da N-word, né? E é muito difícil esses caras, na verdade, porque a economia inteira deles era baseada nisso, né? No sistema escravista, né? Daí depois, a gente conseguiu de verdade, só que daí depois a única coisa que ofertam pra eles é trabalho semi-escravo. Não, você tá sendo pago, mas agora você tá sendo chicoteado. Só que o seu pagamento é pífio, é ridículo de baixo. Exato. E isso teve consequências até para a posteridade, né? Tanto que o filme, ele se passa nesse contexto da Guerra Civil, mas existem partes... É porque esse filme ele é dividido em duas partes, podemos dizer assim. Que é a parte histórica, de 1861 a 1865, 72, mais ou menos. E existe uma parte do filme que se passa no futuro. E é aí que a magia acontece. Porque ele se passa 80 anos depois, se eu não me engano, em um momento em que as leis segregacionistas voltaram à realidade, voltaram à tona nos Estados Unidos. E, por exemplo, pessoas de cor, que eles chamam nos Estados Unidos, não podem se casar com pessoas brancas. Eles tinham citado no filme, na verdade, que existia um certo nível que você poderia ter de descendência negra, né, que você poderia se casar com a pessoa, né? Que nem ali no filme eles falavam, não, você é um 8º negro. Então, um 8º negro você não poderia se casar com uma pessoa branca. E como é que isso se liga? Essa pessoa que está sendo julgada no tribunal por ter se casado com essa pessoa branca é um descendente do protagonista do filme. E aí toda a história vai se ligando até o momento em que ele chega no futuro, tem um descendente que tem um sangue 1/8 negro, e ele ainda está lutando a mesma guerra para ter sua liberdade de se relacionar, se associar com quem a pessoa quer, com quem a pessoa quiser. E isso é uma magia, é algo que dá um plus no filme. Infelizmente, creio que não foi tão desenvolvido como poderia ter sido, mas a gente vai aproveitando o que pode, né? Eu concordo contigo. Também achei os cortes um pouquinho soltos ali depois que joga nos 80 anos depois, né? Foi difícil de contextualizar. Ainda mais porque é um período que se passa depois da Segunda Guerra Mundial, pelo que eu entendi, né? 80 anos depois. Rolaria um epílogo. Sim. Aí eu acho que... Porque essa história caberia no epílogo e seria muito, muito boa pra ali. Eu só achei que ficou meio... efeito borboleta, não é? Aquele filme que vai e volta, você nunca sabe em qual momento você tá. Esse não ficou, vai e volta, mas assim, ficou solto, ficou. Oi. Sim. 80 anos depois. O que deu pra entender, na verdade, que esses 80 anos depois tá meio como se fosse meio narrando como que foi a parte, né, a história do Newt Knight, né? Não fica sem sentido, mas fica assim, se tirasse não faria muita falta, e se colocasse em outro lugar também não traria problemas. Isso seria
se conseguissem realocar isso daí de maneira, eu acho, mais propícia, né? Então, por exemplo, ambos são fatos que aconteceram na vida real, né? Tanto do seu, acho que é bisneto, que é o cara lá que tá passando 80 anos depois, é bisneto. O que, Exatamente. inclusive, eu fui pesquisar, esse bisneto, se não me engano, ele nasceu 3 anos depois que o Newt Knight tinha morrido, né? O cara conseguiu viver uma cota ali de anos, né? O cara morreu em 1922, né? O Newt Knight, e o Dave Knight ele nasceu em 1925. E ainda Viveu morreu. bem. Mas, sei lá, se conseguissem realocar isso daí de uma maneira mais organizada, né? Então, coloca primeiro sobre o caso do Dave Knight, né? Que daí tá lá sobre a questão de, você tem um 8º parte negra, você não pode se casar com outra pessoa por causa disso. E daí depois vai contando e tudo mais, né? Porque tem até o trecho, né? Que eles pegam a Bíblia, né? Do Knight, né? Que é como se fosse toda a história do porquê que aconteceu tudo aquilo, né? Que é basicamente, eu acho que é onde que eles tiram boa parte dos dados que aconteceram no filme. Exato. In 1861, hurrah, hurrah, that was when the war begun, hurrah, hurrah. In 1862, both sides were falling to, and we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home, and we'll all... E aí eu vou voltar um pouco ao filme no sentido do contexto histórico, na verdade, da época em que o Newt Knight ele estava vivendo. E, como eu falei anteriormente, ele era um soldado da Confederação que desertou e voltou para casa porque o sobrinho dele tinha morrido. E aí, quando ele voltou para casa, ele viu uma situação degradante. Porque o que estava acontecendo? Enquanto os homens e crianças estavam indo na guerra, a polícia, né, a Receita Federal, estava aproveitando dos cidadãos, das mulheres que ficaram em casa, para roubar-lhes 10% do que eles produziam. Mas não era só 10%, era muito mais que 10%. Tanto que em um momento do filme fala que 10% é o que eles ficaram. Foi com que eles ficaram, na verdade. Eles levaram 90% e 10% é o que deixou para a família. Então, estava acontecendo essa situação muito degradante e foi isso que ativou ele não, eu preciso mudar essa situação, as pessoas estão sofrendo na mão da Receita e nós precisamos fazer alguma coisa. E esse é o estopim para, na verdade, ele virar um desertor, não somente na guerra, mas também na cidade, no município no estado do Mississippi, né? Na verdade, depois quando ele se tornou um desertor, ele só queria meio que, seguir minha vida, né? Putz, já perdi meu sobrinho ali na guerra, né? Acho que era sobrinho, não sei. Mas sobrinho. Eu já perdi ali meu parente por questões bestas, eu só quero viver minha vida sem ter que lutar a guerra de outros, né? Que é onde que ele fala, né? Eu tenho que lutar a luta de pessoas que têm 20 escravos. Agora daí tinha citado, né? Não, o cara tem 40 escravos, daí o cara tem 40 escravos, os filhos também não tem que lutar. Então eu não vou querer lutar uma luta que não é minha, né? Eu não tenho nenhum escravo, por que eu vou lutar uma luta que tem escravo? Pra defender a escravidão, né? Isso. O que rolou ali foi uma desilusão em camadas, né? Ele se desilude quando todo mundo tem que lutar, ponto. E todo mundo vai lutar, e é por livre e espontânea pressão. E ele se desilude mais ainda quando vem essa lei dos 20 escravos, o filho mais velho não precisa lutar, 40 escravos, o segundo mais velho, salvo engano, não precisaria lutar também. E aí vem o esqueminha dos 10%, entre muitas aspas. Uhum. E aí eu fico até me questionando, se eles estão chateados com os 10% naquela época, imagine se estivessem vivendo hoje com 36%, 40% de imposto de renda, sem contar os outros impostos, né? Então, para ver como tivemos muita evolução em relação à escravidão, mas ao imposto realmente fomos ladeira abaixo, né? Com certeza.
essa escravidão, entre aspas, né, que a gente tem hoje em dia, né, que a gente só tá sendo assalariado, mas a gente é super livre, né, tem que pagar uma tributação altíssima pra sentar um bando de... Até que, na verdade, nos Estados Unidos é pior, né, existem muitas famílias tradicionais que fazem parte da política lá, né. Exato. Lá é até pior do que aqui, né, aqui é só algumas regiões que ainda existe as questões mais familiares, né, aquela família tá habituada na política e vive sempre na política. Mas que a gente tem que ficar financiando um povo que faz quase porcaria nenhuma de interesse para a população como um todo. Né? Sustentar a Bolsa Terno, né? Sustentar a Bolsa Terno e cartão corporativo. Claro. E o que ficou bem eternizado não, mas ficou bem representado no fiscal da Receita, que aparece lá com seu terno, seu blazer, seu toga, com a sua luva assim bem ajeitada, só para entrar lá, pegar o que eles têm e ir embora. Para a guerra eles não querem ir. Engraçado, interessante, na verdade, que, e aí é outro ponto que nós podemos falar, que esse filme é bastante armamentista, por assim dizer, em comparação com a tendência dos Estados Unidos, que geralmente nos Estados Unidos a mídia, né, ela está tendendo a ser muito mais desarmamentista do que o próprio Estados Unidos é, segundo a segunda emenda, né? Então teve até uma cena em que o fiscal estava ameaçando aquela família que estava armada com 4 garotinhas. É até triste ver essa situação. 4 garotinhas que não conseguiam nem segurar uma arma direito, e a mãe e o protagonista. E o fiscal tirando sarro daquela situação. E a resposta do Newt foi perfeita. Que é, pelo que fiquei sabendo, para a arma, tanto faz quem é que puxará o gatilho. E é justamente isso. Ela vai igualar o poder daqueles que têm muita força com aqueles que têm pouca força. E achei isso genial. Que é bem legal, né? Não sei se estou pulando muito, mas intercalando aquele ponto do Pantanal, né? Que quando o Newt ele se refugia, né? Que acontece logo depois dessa cena, que ele encontra os escravos, né? Que também estão refugiados, né? E um deles tem como se fosse uma, nem sei o que é aquilo, chamam de argola, né? Mas é uma coisa que prende assim de ferro, que daí tem 4 pontos aqui que levantam, né? E quando o Newt ele quer soltar aquilo dali, ele fala, não, mas se soltar isso daqui vai chamar os guardas. Daí ele falou, tá, mas quantos guardas, né? Quantos cachorros? E daí ele consegue arma pra conseguir igualar, né? O pavimento disso daí. Porque até então eles tinham receio de lutar contra esse povo, né? Conseguir se libertar daquela argola justamente por conta, né? De não ter nenhum poder que equivalesse aos caras. E a partir do momento que ele possui uma arma, ele pronto. Eu consigo me defender. Como diria o filósofo Brutus, agora nós igualamos o jogo. Pra quem não pegou a referência, foi de The Boys. Enfim, eu nivelei a porra do jogo. Mas Bem, é interessante, não só a escravidão, o efeito físico da escravidão, mas o efeito psicológico, né? sim. Eu acredito que isso foi uma das coisas que eu achei interessante, assim, existe um ponto, temos um psicólogo para entender melhor que eu, existe, até um certo ponto você prende uma pessoa mentalmente, mas eu acho que depois de um certo ponto, eu não tenho mais nada a perder. Sim. E eu acho que muito desse filme eu não tenho mais nada a perder. Sim. Acabou. Eu não tenho nada, então eu vou entregar tudo e vou lutar com tudo que eu tenho, porque se eu perder, pior que tá, não fica, né? Sim. Exato. É bem que você tinha citado, né, desse efeito psicológico. Inicialmente as pessoas tinham receio de se revoltar justamente porque eles não sabiam quantas pessoas que aderiam a isso, né, o medo de ficar sozinho, o medo de não conseguir ter pessoas ali que ajudassem em números para lutar contra os escravistas. E a partir do momento que eles veem que tem uma pessoa que está fazendo uma estratégia de guerra, que está fazendo algo eficiente, que está impedindo com que esses escravistas, né, consigam manter ainda essa engrenagem funcionando, né, só, eu vou lutar para esses caras. Né?
Que daí, Exato. por ter um grupo, né, tem toda aquela questão meio que de um efeito manada, né, então a gente tá em grupo, a gente consegue ali lutar, a gente tem uma força, eu sei que se eu morrer não vai ser uma coisa em vão, né, que esse eu acho que é o maior risco de toda a humanidade, né, morrer em vão, né, Sim. então eu vou estar continuando lutando, não vou ter nada a perder, porque eu vou estar lutando por uma causa maior, é o que movimentou esses caras, e até foi citado no filme, né, eles têm bastante escravos, inclusive, né, para não ser esse aí que não tem nada a perder. Exato. O tempo foi passando e assim a Guerra Civil foi avançando para o terror dos confederados. Não é muito spoiler, mas nós sabemos que os confederados perderam essa guerra. Mas antes, para isso acontecer, muita gente morreu, muita coisa ruim teve que acontecer. E no filme foi apresentando isso, porque a guerra foi avançando e muitos soldados estavam desertando dessa guerra do lado dos confederados. E o que isso significava? Eles desertavam e, como não tinha para onde eles irem, eles simplesmente ficavam do lado de Jones. De Jones não, de Newt. Porque ele dava uma solução, dava um sentido para a vida deles, porque lá eles poderiam exercer sua liberdade, exercer sua autonomia como pessoas com dignidade. E assim o grupo de Newt foi aumentando, ao ponto que tanto brancos, negros e qualquer um que tenha entre seus ideais a liberdade, a autonomia de agir conforme a sua consciência, respeitando sempre o direito do outro como sujeito, assim eles foram se aglutinando e se autodenominaram os Homens Livres do Condado de Jones. E esse é o momento que eles falam, finalmente falaram o nome do filme no filme, finalmente falaram o nome do filme. Acho interessante também um ponto, é que a vantagem que eles têm sobre os fiscais, sobre o Estado, sobre os confederados, é que como muitos funcionários públicos, não todos, obviamente, mas muitos funcionários públicos, eles não vão buscar a excelência porque eles já têm todo o seu garantido, pela preguiça, pela ineficiência, pelo menos dos superiores, né, que eles não conseguiram acabar com a revolta quando souberam logo dela. Teve uma cena em que um dos superiores soube da situação que estava acontecendo, mas eles, não, isso aí não precisa ver agora, depois a gente vê. E eles são muito pequenos ainda. Então, justamente por conta da ineficiência dos funcionários públicos nesse sentido, que eles conseguiram crescer mais e mais, não é? O que, entre parênteses, era um general de 3 estrelas, né? Pelo que eu tava vendo, cara. Só era um general 3 estrelas, tá cagando um cara que tava ferrando ali toda a parte de trás que sustentava, né, a guerra. Exato. E esse fenômeno da deserção, isso é algo que eu estava lendo também, não se lê muito nos livros de história, pelo que eu entendi, mas é um negócio que aconteceu em massa. Nem todo mundo foi lutar com o Knight, mas muita gente desertou. Muita gente começou a ver que, peraí, tá muito bonito no papel, mas só no papel. Na verdade, não é bonito nem no papel, se você for realmente olhar as motivações, mas naquele momento, aqueles que a priori confiaram naquilo e aqueles que a priori achavam que era justo, começaram a entender que não tá rolando, não. Tá exacerbando aquilo que a gente achou que ia ser, né? Frustrou muitas expectativas. Então, o fenômeno da deserção foi grande, pelo que eu entendi. Uhum. Não à toa a deserção é punida com a morte justamente pelo medo de outras pessoas acabarem desertando, né? Sim. E quando vê que é um número gigante de pessoas desertando ali, já perdeu o controle, né, de conseguir saber isso daí, né, você vê fatidicamente, né, que o lado dos confederados estava derrotado, já estava ali para acabar mesmo. Eu concordo, foi uma derrota por desordem, vamos dizer assim. Desordem, desorganização, por falta de muitas coisas, mas dentre elas essa ineficiência, essa morosidade em vamos ver um grupo pequeno aqui que tá causando problema. Mas é pequeno, não vai dar nada. Deixa disso, deixa para depois. Né? Uhum.
E é engraçado, na verdade, né? Porque até o próprio lado deles, eles eram um lado mais... que não tinha tanta tecnologia. É um pessoal que queria viver sempre e para sempre naquele setor agrário, né? Então imagina se um cara desses ganhasse a guerra, os Estados Unidos não seria potência até hoje em dia. Com Porque certeza. eles só queriam viver daquele comodismo ali, né? De escravidão, sem conseguir, tipo, fazer nenhuma tecnologia muito inovadora. Esse filme, eu não sei se vocês acharam também isso, mas ele é cheio de frases de impacto. Tanto que parecem Thomas Sowell e Ayn Rand, que direto tem uma frase de impacto deles. E teve uma frase, eu vou falar algumas frases aqui, e vou ver se vocês concordam com isso. Uma das frases foi: o que o homem cultiva com suas próprias duas mãos devem pertencer a ele, certo? E aí ele vai falando sobre isso. E eu acho até algo polêmico, né? Porque existe o lado de que, ok, ninguém tem o direito de tirar as minhas posses, principalmente de um ponto de vista libertário, né? Para aqueles que são mais libertários, mas também pode ser utilizado a partir de um argumento marxista. E aí já vou levantar uma polêmica. Porque teve algumas situações que eu pensei assim, de libertário para marxista está um pulo, assim. Porque quando ele, segundo a teoria da exploração do valor de trabalho, o que o burguês, o que o empresário faz é explorar o trabalho da outra pessoa, tirando, no caso, se uma pessoa está produzindo, o trabalhador rural está colhendo o milho, então, tecnicamente, segundo os marxistas, o burguês está tirando o trabalho dele dali. Então, como é que vocês acham que a gente pode escapar dessa armadilha com essas frases? Nessa especificamente, o individualismo, porque eu acredito que o pano de fundo desta frase é o individualismo, não o coletivismo, como seria o caso do marxismo. Então, aquilo que eu produzo pertence a mim, não a nós, a mim. Então, eu não estou falando nós enquanto colhedores de milho, estou falando eu, a colhedora deste milho. Então, eu acho que escapa-se, mas o que você falou faz muito sentido. É um fio, assim, muito fininho desta frase do libertarianismo pro marxismo, mas esse fio seria o individualismo. Exatamente. Eu acho que é o único ponto mesmo que acaba diferenciando é justamente falar que não, é a pessoa que produziu, não a classe de ex-escravos produtoras ali colhedora do milho. Né? É aquela pessoa que vai ter sua própria fazenda, vai produzir seu próprio negócio, conseguir fazer ali, colher seu próprio milho, né? Exato. Que é algo até um intuito dele, né, no futuro ali, né, de conseguir dar a cada ex-escravo ali, né, sua terra para poder plantar ali, para poder ter o que é seu, né, algo que eles nunca tiveram antes. Uhum. E tudo isso ele vai desenvolvendo depois, né? Porque por mais que ele ali essa frase, muito do que é colocado no filme é, primeiro, a liberdade, segundo, a dignidade, a igualdade perante Deus e a lei, e terceiro, é o próprio direito do indivíduo de ter o que é seu, de ser quem ele quiser, contanto que não vá impedir os outros, por exemplo. E aí que tem uma outra frase, que acho que é central para o argumento libertário, que é a frase do protagonista quando ele estava falando com o Moisés, que é um personagem, um ex-escravo que fugiu e agora está lutando ao lado dos homens livres do condado de Jones. E ele perguntou para Mr. Moisés, você é um crioulo? E na verdade ele falou the N-word, mas eu não vou falar aqui. Você é um crioulo? E ele respondeu, não, sou um homem livre. Porque você não pode possuir um filho de Deus.
E aí, ele vai utilizar muito da frase do pensamento de Bashar, e por isso que eu trouxe esse pensamento do Bashar também, porque o Bashar, ele vai colocar suas ideais de que o homem ele é constituído, ele detém o direito à vida, à liberdade e à propriedade. E tudo isso é dom de Deus. Porque, para ele, Deus criou todos iguais. Deus não criou o homem branco, o negro, o asiático ou algo do tipo. Todos nós somos iguais perante Deus. É claro que alguns não vão concordar, porque por conta dessa filosofia que traz uma subjugação ao divino, então até os agnósticos não vão utilizar muito, mas é um argumento da liberdade também, em que homens brancos, negros, mulheres, crianças, todos lutando contra a opressão, que eram submetidos dia após dia, em um momento onde a visão comum era que uns eram mais iguais que outros. E como, para vocês verem, como a igreja, algumas religiões não tiveram papel, mas deveriam ter um papel de que isso aqui é errado, existe uma igualdade perante Deus, perante o divino, e nós devemos lutar contra essa opressão que está acontecendo, contra essa injustiça que estava acontecendo. E foi isso que aconteceu no caso de Nietzsche e outras pessoas lá que estavam lutando contra isso. É até legal você pegar esse momento da religião, né, que toda a parte religiosa teve muita importância durante todo esse filme, né, que parece que, por exemplo, no filme inteiro eles colocam como se os confederados eles realmente não se importam com religião. Para eles está um pouco, dane-se essa parte, né? Enquanto isso, toda a parte ali do Newt, eles realmente se importavam, né? A gente tem que ir para a igreja, a gente tem que ir ali participar das coisas, né? A única pessoa que não consegue nos igualar, é Deus, né? Que é a única força que nos motiva e tudo mais também. Isso. E é uma parte muito... Pode continuar. Não, é só penalizando até as cenas dos gritos. É uma... Até hoje, né, são discussões que não deveriam mais haver. De fato, todos são iguais perante Deus. De fato, isso é uma injustiça e é uma omissão histórica terrível que não houve mais luta contra a escravidão, não só neste caso, mas em todos os outros. Que não houve mais luta contra a subjugação, né? Eu acho que a liberdade é uma das maiores, é um dos maiores argumentos teológicos, um dos mais possíveis a se fazer, né? Então, assim, começa no Gênesis, viu? Deus plantou a árvore do bem e do mal. Ele plantou, estava lá porque ele pôs. Então, não é para você obedecer por controle, é por liberdade. Olha, tá aqui, não seria bom você comer, mas porque tem consequências. Mas isso é a liberdade de escolha. E amor é um ato de liberdade. Não tem como você separar a liberdade e a dignidade de todo esse axioma teológico, vamos dizer assim. Isso. E até puxando o gancho, os existencialistas podem até gostar bastante disso, porque, de certa forma, nós somos condenados para a liberdade, pelo menos segundo Sartre, e é justamente isso. Nós temos esse livre-arbítrio de agir conforme a nossa consciência, mas nessa frase em que ele pergunta se você é um crioulo, e ele diz, não, eu sou um homem livre, ele coloca também que as pessoas foram condenadas para a liberdade, mas também elas escolhem ser livres ao mesmo tempo. Porque elas lutam para ter a dignidade de um ser humano, elas lutam para que elas tenham a possibilidade de exercer a sua liberdade. Então, existem aqueles que desistiram. Eu fui condenado para a liberdade, mas eu desisto de tomar a liberdade em minhas mãos. E eram aqueles que, mesmo sendo brancos, desistiram da luta do condado de Jones. E isso é muito representado aí.
Bem, eu não vou dar muitos spoilers, porque a partir daqui já passou aquela parte inicial em que todo mundo já conhece, mas a guerra foi avançando, todo o condado foi crescendo e, com isso, muitos problemas foram aparecendo. E para resolver esses problemas, o que é que eles fizeram? Eles criaram um tipo de consolidação do condado de Jones. Ou seja, eles fizeram um documento ou uma constituição que traduziram os princípios daquelas pessoas que se reuniram com o mesmo ideal. E aí eu vou ler os princípios para vocês. São 4 no total. Primeiro, e aí eu gostaria que vocês comentassem. Primeiro, nenhum homem ficará rico para que outro fique pobre. E aí vem Pera lá, o que isso significa, né? Porque no início, como é que as pessoas ficaram ricas? Primeiro, comércio de escravos. Então aí está implícito de que você não pode ficar rico escravizando o outro, né? Para que o outro fique pobre. E segundo, os confederados fiscais tomando 90% de sua plantação, 90% de seus bens para ficarem ricos. Não é aquela lógica marxista de que para um ficar rico, o outro necessariamente tem que ficar pobre. Mas se você fizer isso, fazendo de outro pobre, isso está contra os nossos princípios. Riqueza tem que gerar riqueza para todos, né? Eu acho que essa seria a ideia. Eu não vou te deixar pobre para ficar rico, mas se a gente for seguir a lógica, dá para a gente ficar rico junto. Dá para você trabalhar e eu pagar o valor justo e a gente ganhar todo mundo, né? Então não é uma lógica marxista, mas é um princípio muito... E faz todo sentido no contexto. Sim. Eu acho bem importante, na verdade, não tirar do contexto, né, histórico que aconteceu todo o filme, né, que justamente ele fala sobre essa parte que ninguém deve ficar rico para fazer o pobre, é justamente da maneira como que eles trataram as pessoas, né. Então, uma questão em você ter o seu lucro e tudo mais de maneira ética, respeitando o outro, né, dando oportunidade aos outros, né, permanecer na outra pessoa que ela é uma pessoa também. Exato. Que não foi a forma como os confederados estavam fazendo. E por isso que eles colocaram na Constituição ou em seu documento como princípio essencial, né? O segundo princípio ou lei que eles colocaram foi que nenhum homem deverá dizer a outro homem pelo que ele deverá viver ou pelo que deverá morrer. E aí, de cara, eu já pensei na Ayn Rand. Eles tiraram essa frase do livro da Ayn Rand e colocaram no filme, não é possível. Tanto que ela tem uma frase, né? Que eu poderia até morrer por alguém, mas eu não poderia viver a vida dessa pessoa. E aí faz ainda mais sentido com os nossos princípios, né? E faz muito sentido no contexto do filme. Vamos lembrar aí da obrigação de lutar. Então você não estava lutando por... Muita gente ali não estava lutando por ideal. Eles estavam lutando por sanções, ou legais ou sociais, né? Então, porque são os dois tipos de sanção que a gente vê ali. As pessoas vão te linchar ou você vai enfrentar o punho de ferro da lei, vamos dizer assim. Sim, volta no que eu tinha falado, né? Os caras estavam lutando justamente por um interesse de outras pessoas, né? Não era, né, como você tinha falado, né, não era uma questão de princípio, né? Não, vamos defender algo. Não, a única coisa que estava defendendo é o interesse de um cara de continuar daquele método, né, defasado que estava. Exato. E aí, passando para o terceiro princípio, que na verdade é algo que nós já falamos anteriormente, que é: o que você plantar na terra é seu para cuidar e colher. Então, o seu trabalho é seu. Se alguém quiser tirar, aí não vai dar. Aí a gente vai ter um problema com isso. E é justamente aquela imposição dos impostos do 10%, 90%, seja lá qual for a quantidade. E em troca disso, você
estaria defendendo se reunindo com quem você já acordou previamente e defendendo a sua região, sua fazenda, sua propriedade e daqueles que são ao seu redor, né? E o quarto princípio, por último, que é: todo homem é um homem. E esse é um princípio que é contra a escravidão, colocando a igualdade perante Deus e os homens, perante a lei de todas as pessoas. Então, um homem é um homem, enfim. E é um princípio que não coloca o revanchismo também em conta. Porque, hoje em dia, muito do que é colocado como práticas antirracistas, por mais que muitas tenham a sua razão, a maioria está calcada no revanchismo. E aí vai quebrar, o ciclo vai se formar de revanche contra revanche. E vai ser algo eterno. Que é algo que esse princípio não cria essa expectativa. É algo que fecha lá e pronto. Ponto. É um princípio marxista isso, né? De querer dividir classes, né? Querendo ou não, o Marx ele se baseia muito entre o pobre e o rico, mas a gente sabe que não é somente essa divisão que acontece, né? Existem outros tipos de divisões. Existem divisões religiosas, sociais, de classes econômicas, né? Parece que todo momento eles querem fazer essa divisão justamente para, né, sedimentar a população. Parece até algo meio que proposital. É algo proposital porque uma casa dividida não subsiste. Olha eu citando a Bíblia aí de novo. Um reino dividido em si mesmo não subsiste. Então, eu só tenho o controle se você não tiver força para tomar o controle de mim. E se você estiver unido com o outro que é diferente de você, você vai ter essa força. Portanto, eu preciso desmembrar todo mundo e separar os grupinhos, porque aí cada grupinho é menor e é mais fácil de controlar por força ou por todos os tipos de lavagem cerebral, truques psicológicos, sofismas e etc. Eu curto muito essa frase, porque quando eu a ouvi a primeira vez, eu pensei, essa é uma bela resposta, né, à escravidão da época. Porque em uma frase simples, ele está dizendo: nenhum homem é uma coisa, nenhum homem é uma mercadoria. Ele é um ser humano. Então você não vende, você não troca, você não pega, você não... Existe um nível de respeito aqui. Você não está lidando com algo, você está lidando com alguém. Uhum. E esse, na verdade, é uma chave que alguns liberais antigamente não entendiam. Porque para eles, vida, liberdade e propriedade, mas somente para nós. Para os negros, não. No caso, que eram escravizados. E aí isso quebra totalmente e fecha totalmente o argumento liberal de que vida, liberdade e propriedade para todos. E todo homem é um homem. O negro, o asiático, nenhum é uma mercadoria, é uma coisa. E aí vai criar essa filosofia que vai permear toda a sociedade dos Estados Unidos e que vai continuar, inclusive, na Constituição americana, até agora. Acho que é isso. Eu não quero avançar muito, porque senão vão ser mais spoilers, e aí vocês vão se desanimar a assistir o filme. E esse podcast é justamente para levantar alguns pontos para vocês se interessarem a assistir o filme. E esse é um filme que definitivamente vale a pena investir um tempo, investir uma noite, um sábado à noite para assistir. E é muito bom, não somente as ideias que são trazidas nele, mas toda a ambientação do século XIX é muito interessante. Todo o contexto histórico em que você vai aprender mais sobre como é que funcionavam as guerras, mas também como que funcionavam o pensamento dos confederados, da União, de que não existe, esses são os bonzinhos, esses são os maus. A questão é, você tenta se proteger, você tenta colocar os seus sobre pessoas que têm o mesmo princípio, sobre o mesmo lugar, né? E acho que é isso que o filme se propõe.
a tentar explicar isso de maneira fácil e que seja um entretenimento legal também. Né? Com certeza, e assistam. Assistam porque não é só o Matthew McConaughey, que acho que já era ganhador do Oscar nessa época. Tem outras atuações brilhantes de outros atores, às vezes até com poucas falas. Então tem pessoas ali que fizeram algo muito bem feito. Tem um figurino muito bom, tem historiadores por trás dessa contação de história. Então não é só uma contação de história. E é muito bonito mesmo. Eu achei muito interessante assim, o filme. O que eu acho interessante também é que fica muito explícito qual é o lado mal e qual é o lado bom. Só que até certas partes do lado bom não são tão boas assim, né? Não ajudaram tanto quanto deveriam ajudar, né? Exatamente. Não sei se eu posso falar algo de democratas e republicanos, que inclusive, né, o próprio Newt Knight, né, ele era um republicano, né, e não era um democrata. E os democratas estavam justamente do lado dos escravistas, né, ali na parte do sul dos Estados Unidos. Você só tem que contar isso para alguns americanos hoje em dia, viu? Porque é uma história contestada e brigada lá hoje em dia. Eu tava até pesquisando sobre o negócio do Newt Knight, né? Tava vendo lá que ele era do Partido Republicano. Ele era um líder republicano, né? Existiam setores do Partido Republicano. Gente, é muito esquisito. Desculpa, depois que... Deu uma travada aqui pra mim. Deu uma travada. Um setor totalmente ligado ao voto negro e à luta pelo voto negro, como a gente percebe, como a gente vê, é uma desevolução histórica absurda. E também, por mais que a gente tenha citado tudo isso que aconteceu no filme, né, as cenas ainda são muito icônicas para você querer sentir no lugar do personagem, para sentir como que foi toda aquela situação e como que ele teve que enfrentar aquilo. Então, por mais que a gente tenha... da igreja. A cena da igreja. É uma cena da igreja. Aquela... Exato. Independente do que a gente fale aqui, né, nada se equipara a assistir mesmo o filme. Ouça o nosso episódio. Tá disponível no Prime Video, só que, se eu não me engano, eles fizeram a tristeza de colocar como pago no Prime Video, então você tem que assinar o Prime Video, que é baratinho, R$15, se eu não me engano, e depois assinar o Star+, se eu não me engano. Mas dentro do Prime Video você consegue acessar comprando esse filme. Então, acho que é isso. Algumas palavras finais? Eu diria assistam. É um filme muito bom. Junta a galera, assiste e aproveita tudo que o filme tem para dar. Porque ele não é só história, senão seria só um documentário, mas ele tem entretenimento, ele tem muita coisa, tem muito a oferecer. E foi muito bem feito. Sim. Eu passo as palavras aos parentes. Então é isso. Até mais. Bom episódio. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá quando vocês estejam ouvindo. E até mais. Tchau, Rafa. Tchau, Suelen. Tchauzinho. Até mais.